Olá, amigo e amiga cartoleira, eu sou o Rubem Filho e você está no Cartola Sem Demora. No vídeo de hoje, nós vamos montar o nosso time Valorização, o nosso time Econômico para a rodada de número 18. Então, você amigo cartoleiro, você amiga cartoleira que está pensando em valorizar, que está pensando em ganhar cartoletas, aproveitar essas duas últimas rodadas para ganhar cartoletas, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque aqui a gente vai ensinar você, mostrar passo a passo de como acontece essa valorização. Então é isso, fique comigo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e seu comentário, porque aqui você já sabe que é tudo rápido, prático e sem demora. Vamos falar agora rapidamente do desempenho do nosso time na rodada passada. O nosso time, a gente vai passar pela pontuação que pouco nos interessa. O nosso time fez uma valorização de 11,50 cartoletas, o que nos dá agora um acumulado de 165,37 cartoletas. Ou seja, da rodada passada para essa a gente ganhou 11,50 cartoletas, o que já nos deixa numa condição confortável de estar escalando um time competitivo. Lembrando a vocês que esse time foi feito do zero a partir da rodada de número 10 e o objetivo dele era ganhar o máximo de cartoletas até a rodada de número 19, ou seja, o final do primeiro turno. Sem mais demora, vamos escalar agora o nosso time para a rodada de número 18. Para quem acompanha aqui o canal, nós utilizamos para o time valorização um aplicativo alternativo chamado Parciais CFC. Quem joga cartola já há algum tempo já conhece. Quem não joga, eu vou ensinar agora aqui rapidamente o passo a passo. É só baixar o aplicativo no Play Store rapidamente, depois sua conta já vai estar aqui logada, a conta do seu time do Cartola já vai estar aqui logada, e você vai na opção aqui, ó, escale seu time. Você clica nela, no escale seu time, e aqui ele vai dar o seu time da rodada anterior. Sendo assim, você já pode aqui começar a escalar seu time para a próxima rodada, e a gente aplica aqui, ó, clica aqui em vender, e o goleiro, que nosso goleiro era o Marcelo Lomba, e a gente aperta aqui em comprar. Sendo assim, a gente vai ter alguns filtros aqui, o status de provável, posição, clube, preço e ordem. A gente vai clicar aqui em ordem, tá? A gente clicou em ordem, e aí vai procurar aqui o filtro. Um filtro, vai aqui em ordenação, e quando a gente chegar aqui em ordenação, vai ter o filtro mínimo para valorizar. E a gente aí vai clicar nesse mínimo para valorizar e aplicar e apertar o botão aplicar. Por que isso? Porque a gente utiliza esse aplicativo. Porque aqui agora eles nos dão dos goleiros, através desse filtro, do goleiro que precisa de menos e da pontuação que ele precisa, até o goleiro que precisa de mais e a pontuação que ele precisa para valorizar. Vejam aqui exemplo que o Tadeu precisa de 17,10 para valorizar nessa rodada, e o Fernando Praz precisa apenas de menos 3,6. Sendo assim, por precisar de menos 3,6, e a gente utilizando o segundo critério de valorização, aprenda isso. O segundo critério de valorização é você olhar o confronto que aquele atleta tem na rodada. O Fernando Praz vai jogar em casa contra o Curitiba, é uma partida confortável, então a gente pode ir com ele, porque ele mesmo negativando, mesmo ele fazendo menos 3,60, ele já começa a valorizar. Por isso a gente utiliza esse aplicativo. Então a gente vai comprar o Fernando Praz. Temos outras boas opções de goleiro, temos o Muriel, temos o Wilson, temos o Santos, mas a gente vai de Fernando Praz, porque ele precisa de menos 3,60 apenas para começar a valorizar. Sendo assim, nosso time na rodada anterior tinha o Kevin e o Abner Vinícius nas laterais. A gente vai vender, tá vendo aqui o Kevin e o Abner Vinícius, a gente vai vender os dois. O Kevin não vai jogar, o Abner Vinícius a gente vai vender também, e a gente vai comprar agora dois laterais. Logo de cara, a gente vê o Igor Julião, que precisa de menos 2,90 para valorizar, ou seja, se ele fizer menos 2,90, ele zera, nem desvaloriza, nem valoriza, ele começa a valorizar a partir de menos 2,90. Então é uma boa opção, e vai ser a nossa primeira opção de lateral. Temos outras boas opções? Temos o Patrick, que precisa de menos 0,30, mas aí você vai ter que observar o segundo critério na ordem de valorização, que é o confronto. O Patrick enfrenta
o Atlético Mineiro fora de casa. É um confronto muito arriscado e é bem provável que ele fique desvalorizado de novo. Então a gente não vai com o Patrick. Tem o Samuel Xavier, que é uma boa opção, porque o Samuel Xavier joga em casa contra o Coxa, então é uma boa opção de valorização e precisa só de 0,10. Mas a gente vai ficar com o nosso segundo lateral, vai ser o Vinha, que precisa, olhem bem pessoal, ele precisa apenas de menos 0,70 para começar a valorizar. Então vamos de Vinha, nossa segunda opção. Sendo assim, a nossa lateral está formada por Igor, Julião e Vinha. Vamos agora para os nossos zagueiros. A gente falou muito sobre o Adrielson na rodada passada, que mesmo ele tomando gol, ele ia valorizar. E ele valorizou, ele fez menos 1,70. O Sport tomou 2 gols, mas ele valorizou 1,46. Por isso, a importância da gente estar olhando com o mínimo que ele precisa. E a gente vai vender ele porque ele agora precisa de menos 1,80 para valorizar. Então a gente vai vender o Adrielson e vai vender também o Léo Ortiz, que era o nosso segundo zagueiro, que o Léo Ortiz valorizou também, valorizou 1,01 e precisa agora de 5,20 para valorizar. Então vamos vender também o Léo Ortiz. Vamos agora comprar 2 novos zagueiros. Temos opções de zagueiros, a gente tem o Éder, tem o Eduardo Brock, que joga em casa. O Éder precisa só de menos 0,90, vejam aqui, ele precisa de menos 0,90 para valorizar. A gente tem o Eduardo Brock, que precisa de menos 0,30, o Sabino precisa de 0, o Emerson Santos precisa de 0,30, mas a gente vai nesse primeiro zagueiro com o Eduardo Brock pelo jogo e por ele precisar apenas de menos 0,30 para valorizar. Mesmo ele perdendo o SG, qualquer coisa que ele fizer, ele pode valorizar, então a gente vai com o Eduardo Brock. O nosso segundo zagueiro, a gente vai fazer uma aposta, a gente vai apostar e a gente vai no Júnior Alonso por pensar que ele vai fazer mais de 1,6 para valorizar. Pelo jogo dele, a gente vai utilizar o segundo critério para estar escalando ele, que é o confronto. Então, apesar de ele precisar de mais para valorizar, a gente vai de Júnior Alonso por causa do confronto. Vou comprar ele aqui. Então, nossa zaga está formada por Fernando Praz no gol, Igor Julião e Vinha nas laterais, Eduardo Brock e Júnior Alonso, a nossa dupla de zaga. Vamos agora para o nosso meio de campo. E a gente acertou também na rodada passada no meio de campo. A gente tinha o Danielzinho entrou, fez 15,40 e nos deu uma valorização de 3,24 cartoletas. Mas para essa rodada o jogo dele não vale, a gente está vendendo o Daniel. Outro que a gente acertou foi o Felipe fez 6,6 e nos valorizou quase 2 cartoletas, 1,90, mas também o jogo dele não vai valer, a gente vai estar vendendo o Felipe. E o Caio Alexandre, o jogo dele também não vai valer, a gente vai estar vendendo também o Caio Alexandre, que desvalorizou. Foi uma baixa do nosso time, ele desvalorizou menos 0,15. Foi mal o Caio Alexandre, precisava de 1 ou 1,5 e não conseguiu. Vamos vender aqui o Caio Alexandre e vamos comprar os novos meias. O nosso primeiro meia a gente não vai nem pensar, a gente vai logo de Hudson, que precisa de menos 1,50 para começar a valorizar. Tem um jogo difícil em casa realmente contra o Santos, mas a gente acha que o Hudson, apesar de ter esse jogo difícil, vai fazer mais de 1,50. A gente espera que ele não faça um gol contra novamente. Vamos comprar aqui o Hudson. Tem o Matheus Salles, ele precisa de menos 1,50, mas o Matheus Salles tem um jogo difícil com o Ceará fora de casa e pode desvalorizar de novo, então não é uma boa opção para essa rodada. Tem o Ravanelli, que precisa de menos 0,6, mas não é um jogador cartoleiro. E a nossa segunda opção de meio vai ser o Gustavo Ferrares, porque o Gustavo Ferrares gosta de chutar, chuta muito, chega, pode dar uma assistência. É um jogador mais cartoleiro. A gente vai como segunda opção o Gustavo Ferrares. E também ele só precisa de menos 0,5 para valorizar. Vamos comprar agora o Gustavo Ferrares. Nossa terceira opção de meio de campo, a gente tem o Rodrigo Lindoso, que precisa de 0 para valorizar, mas tem o segundo critério, o confronto dele contra o Flamengo, é um jogo mais difícil. A gente vai, tem o Wellington precisa de 0,20, mas se você clicar aqui no Wellington, ver a média dele, observe a média do Wellington. O Wellington é o pior jogador cartoleiro que existe. É um jogador muito bom para o time, é inclusive o capitão do Atlético Paranaense, mas para o Cartola ele não dá. Então a gente não vai com o Wellington, e não vá vocês também, nunca com o Wellington, porque o Wellington não serve para o Cartola. E a gente vai apostar no Zé Rafael, pelo Zé Rafael desvalorizou, o Zé Rafael desvalorizou menos 1, o Zé Rafael precisa só de 0,20, e o Zé Rafael, ao contrário do Wellington, é um jogador cartoleiro, então a gente vai com o Zé Rafael, esperando que ele some mais de 0,20 para começar a valorizar. Então vou comprar aqui o Zé Rafael e nosso meio de campo ficou formado por Hudson,
Gustavo Ferrares, que precisa só de menos 0,50, o Hudson, que precisa só de menos 1,50 e o Zé Rafael, que precisa só de 0,20. Vamos rapidamente agora para o nosso ataque. Nosso ataque, né, e era, inclusive, nosso capitão era o Pedro. O Pedro fez menos 0,10 e desvalorizou. Não foi bem, mas a gente vai dar uma nova oportunidade ao Pedro. O Pedro que precisa só de 0,10 para valorizar. O Pedro que vira e mexe faz gol. Então a gente tem crédito, então a gente vai dar mais uma oportunidade para ele. A gente não vai vender o Pedro. O Leonatel, a gente tinha o Leonatel não jogou, não pontuou nessa rodada. A gente vai vender ele e nem vai poder participar dessa próxima partida. E a gente tinha o Fred. O Fred foi bem, deu assistência, valorizou 0,84, foi outra boa aposta nossa. O Fred fez 4,80, valorizou 0,84, mais 0,84. Só que para essa rodada ele precisa de 4,10. O Fluminense tem uma partida difícil contra o Santos, a gente vai vender o Fred porque ele precisa de muito para valorizar. Vamos só comprar agora os nossos outros dois atacantes. O nosso primeiro atacante, a gente vai dar um crédito ao Rafael Sobis, que tem uma média baixa de 1,29, mas a gente vai apostar em Rafael Sobis nessa rodada aí, que ele faça mais, veja bem pessoal, que ele faça mais de menos 0,40 e comece a valorizar. Então nosso primeiro atacante, nosso segundo atacante vai ser o Rafael Sobis, já comprei ele aqui. E o nosso terceiro atacante, a gente tem o Lucas Braga do Santos, mas é um jogo difícil contra o Fluminense fora, a gente tem o Arthur Gomes, que precisa só de 0, mas o nosso terceiro atacante precisa só de 1. Vamos dar, é outro jogador que a gente vai dar mais uma oportunidade, que é o Eduardo Sacha, pelo confronto dele frente ao Sport. O Eduardo Sacha fez na 0,5 na última, conseguiu valorizar, finalmente o Sacha conseguiu valorizar 0,11 e a gente agora acredita que ele vai fazer mais de 1, faça um golzinho aí, desencante aí o Sacha, volte a fazer gol e pontue mais do que 1. Então, nosso terceiro atacante, são 3 apostas aí para essa rodada, a gente vai de Eduardo Sacha. São 3 apostas, mas precisam de pouco para valorizar. Eu vou comprar aqui o Eduardo Sacha e o nosso time. Deixa eu ver agora, eu vou vender o Bruno Lazzaroni, tem ainda o nosso técnico aqui, eu vou vender o Bruno Lazzaroni, que não vai para o jogo. Foi bem o Bruno Lazzaroni e vou comprar o técnico. O técnico, vocês podem ir de Eduardo Souza, que precisa de 2,20 para valorizar. 2,20 para valorizar. Vocês podem ir de Jair Ventura, que precisa de 1,7, apesar do jogo difícil, a gente acredita que ele vai fazer acima de 1,7. Tem o Guto Ferreira, que precisa de 2,70 para valorizar, mas eu vou fazer uma aposta. Eu vou fazer uma aposta nessa rodada, vou de um técnico que precisa de relativamente alto para valorizar, mas que pela média dele em casa ele pontua sempre bem, que é o Jorge Sampaoli. Ele precisa de 4 e custa 14 cartoletas. Então, se você não tem cartoleta suficiente, não vá com ele, vá nas opções anteriores que eu te falei. Eu vou fazer uma aposta, porque cartola, a gente também aposta, a gente também arrisca. Então, eu vou de Jorge Sampaoli, acreditando na média dele acima de 5 ou 6 em casa. Vou comprar aqui o Jorge Sampaoli. Então, nosso time ficou formado por Fernando Praz no gol, Igor Julião e Vinha nas laterais, Eduardo Brock e Júnior Alonso na nossa zaga, o nosso meio de campo com Hudson, Gustavo Ferrares e Zé Rafael, e o nosso ataque com Pedro, Rafael Sobis e Eduardo Sacha. O técnico é o Jorge Sampaoli. O nosso capitão vai ser, eu vou tirar do Pedro e vou botar no Rafael Sacha, vou dar essa credibilidade ao Eduardo Sacha, para que ele faça o seu gol e que ele valorize muito. Sendo assim, eu vou salvar meu time e meu time está escalado. Oi, você é a Sara? Sara. Passar essa propaganda aqui que faz parte do aplicativo. Como todo aplicativo tem propaganda, para deixar ele gratuito. E vocês vão me perguntar, sim, mas aí meu time no aplicativo tradicional do Cartola, o aplicativo oficial do Cartola. A gente vai lá, eu vou lá no aplicativo aqui do Cartola, onde está meu time aqui. E quando, tá vendo, ele já atualizou. Quando eu botar aqui ver meu time já vai estar escalado com o time e com as alterações que a gente fez lá no nosso aplicativo alternativo. Sendo assim, nosso time custou 81, um preço bom para vocês que têm pouca cartoleta, 81,79 cartoletas, um preço bom, mesmo com o Jorge Sampaoli, né, que custa 14, ele poderia custar bem mais barato.
81,79 cartoletas e é um time para ganhar, você ganhar muitas cartoletas. Aqui está ele no modo tradicional, no modo de scout. Então é isso, amigo e amiga cartoleira. Eu vou finalizar aqui o nosso vídeo da rodada número 18, do nosso time Valorização para a rodada número 18. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário. Não deixe ainda de assistir o nosso vídeo do nosso time principal, que está saindo nessa quarta ou quinta-feira. Então é isso, uma boa sorte para vocês, espero que vocês valorizem muito. Até a rodada de número 19.